Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Vamos esperar mais um minutinho até que todos possam chegar. Para os que já estão aqui, avisem os amigos, os interessados, mandando aviãozinho. Eu sempre gosto de falar, não sei quem está vindo pela primeira vez ou não. O ITK Conecta é um programa que nós desenvolvemos aqui dentro do ITK desde o ano passado, onde a gente consegue estar um pouco mais próximo de vocês, interagindo um pouco mais, batendo um papo. A gente sempre busca fazer as lives com os temas que vocês sugerem, então a gente tem uma listinha que de vez em quando vocês vão mandando temas e a gente vai seguindo essa lista. O tema de hoje é um tema que já pediram bastante, que é como lidar com a opinião dos outros. A live vai ficar salva, então vocês já ajudam a gente respondendo também, se as pessoas forem perguntando aí pelos comentários se vai ficar salvo ou não, a live vai ficar salva. E a gente vai deixar os comentários ligados, porque se vocês quiserem mandar alguma pergunta, ou quiserem fazer alguma interação durante a live, a gente vai acompanhando aqui. Hoje os dois ceguetas esqueceram o óculos, então a gente às vezes vai ter que ficar mais assim, mas tá tudo certo. Algumas perguntas já estão aqui comigo, que vocês mandaram na caixa de perguntas que estavam no Stories do ITK. E se vocês quiserem mandar alguma outra durante a live, são muito bem-vindas, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que chegar perto aqui, senão eu não enxergo os comentários. Boa noite, muito bom ter vocês aqui. Alguns vocês estão encontrando pela segunda vez hoje, nós já fizemos a Soul Sync juntos. E o nosso tema de hoje foi um tema escolhido por vocês, como o Rafa disse, como você lida com a opinião dos outros. Para que a gente possa começar esse assunto, uma questão que eu acho muito importante a gente trabalhar quando fala sobre opinião é entender o que significa opinião. Porque muitas vezes isso não está claro, por mais que pareça óbvio. A opinião é a forma que alguém tem de ler algo a partir da sua lente, a partir da sua referência, a partir do seu mapa. Isso é uma opinião. E por que eu digo para vocês que é importante que a gente tenha isso bem definido? Porque muitas vezes as pessoas dão à opinião o mesmo significado de verdade absoluta, por mais que não pareça. Ou seja, as pessoas se esquecem que aquilo é uma opinião e aquilo passa a ser uma verdade. Tanto a nossa opinião em relação aos outros, ou seja, eu tenho uma opinião que o Rafa, por exemplo, é chato. E eu parto do pressuposto que essa minha opinião é verdade. Então ele é chato e ponto, acabou, porque eu acho que ele é chato. Outra coisa é você entender que isto é um olhar. Isto é um olhar. É um ponto de vista. Tanto o meu em relação ao outro, quanto do outro em relação a mim. Então, o que o outro pensa a respeito de mim não é a verdade. É apenas aquilo que o outro pensa a respeito de mim. E quando eu posso olhar isso do tamanho que é, eu não sofro. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, você é muito irritante, você é insuportável. E se você toma aquilo para você como verdade, aquilo fica muito grande. Agora, se você presta atenção e diz assim: ok, esta é a opinião do outro, este é um olhar, que pensa que sou insuportável. Ok, tá tudo certo. Hoje eu recebi, por exemplo, uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: as músicas que você toca na meditação são irritantes. E eu disse: que bom que você pode ter a sua opinião em relação a isso. E eu posso perceber que isto é uma opinião. Para aquela pessoa, aquela música é uma música irritante. Mas não significa que as músicas são irritantes. As músicas são as músicas. Para algumas pessoas elas são agradáveis. Isso é uma opinião. Para outras pessoas elas podem ser irritantes. Isso é uma outra opinião. Nenhuma dessas opiniões é verdadeira. São apenas opiniões. A verdade é muito relativa.
Fato é que a música é a música, e uns gostam e outros não gostam. E eu achei importante trazer essa introdução para que a gente pudesse dar um primeiro olhar nesse assunto de como lidar com a opinião dos outros. Eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga, mas eu gosto sempre, e tem alguns clientes meus aqui de terapia na live e alguns que acompanham a meditação há algum tempo já, que já me ouviram contar essa história. Mas eu vou contar porque eu acho que faz muito sentido. Não é uma história, na verdade é uma metáfora que eu gosto de usar, que eu acho que fica muito clara. O que é verdade para você? O que é certo e o que é errado? O que é verdade, o que é mentira, o que é bom e o que é ruim? Uma coisa que eu acho que fica muito fácil da gente visualizar é quando a gente pensa, por exemplo, em comida. Por exemplo, eu odeio peixe. Acho muito ruim. Agora, porque eu, Rafael, acho o peixe muito ruim, quer dizer que o peixe é ruim para você também? Ou que o peixe é ruim para você? É muito relativo. Porque talvez para você peixe seja muito bom. Talvez para você peixe seja maravilhoso e carne seja horrível. E isso são opiniões. Então, o que eu gosto sempre de contar essa metáfora? Você imagina que quando você nasceu, você ganhou um óculos. Eu e o Bruno hoje a gente esqueceu o nosso, mas você ganhou um óculos quando você nasceu. E na lente desse óculos, você vai construindo a lente desse óculos ao longo da sua vida, de acordo com crenças, princípios e valores que você vai agregando a esse óculos. Só que as minhas crenças, os meus princípios e os meus valores, eles começam dentro da minha família. Quando eu sou criança e adolescente, onde minha personalidade ainda está sendo formada, eu basicamente tenho os mesmos princípios e os mesmos valores que os meus pais. Por quê? A criança toma como o que o pai, o que a mãe fala, toma como verdade absoluta. Eu não questiono. Se minha mãe fala assim, você não pode pôr o dedo aí, a criança não vai colocar o dedo ali. Ou até vai colocar o dedo até aprender que realmente não pode. Por exemplo, na tomada. Mas, geralmente, a criança não faz esse questionamento. Aí entra naquela fase maravilhosa que é a adolescência, que aí geralmente começa a questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Ou então, até tem uma fase de criança que tem isso. A nossa sobrinha está com 4 anos e tudo ela quer saber por quê. Mas é um porquê que ela não está questionando, é um porquê realmente de questionamento. Na adolescência já é um porquê que a gente começa a se questionar um pouco. Por que isso? Por que aquilo? Será? E aí você quer começar a desafiar esses motivos, essas razões, esses limites. Então, as nossas crenças, princípios e valores vêm muito da nossa família. Expandindo isso um pouco mais, vem da escola que você frequentou, dos seus amigos, com ciclos de amigos, pessoas que você passou a sua infância e adolescência. E aí você vai criando a sua opinião, os seus princípios, os seus valores, de acordo com esse formato de vida que você levou. É muito engraçado porque, por exemplo, mesmo irmãos, às vezes não tem a mesma opinião. E aí você fala, mas Rafael, disso que você está falando, como que o irmão não vai ter a mesma opinião? Talvez tenham formas de enxergar situações muito parecidas. Mas o caráter da pessoa e a experiência de vida que cada um tem também precisa ser levado em consideração na hora da gente olhar a opinião das pessoas. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a sua opinião não é a única opinião. A minha opinião não é a única opinião. Eu não estou certo, você não está certo, eu não estou errado e você não está errado. Então quem está certo, quem está errado? Ninguém. E todo mundo. Porque eu estou certo de acordo com essa bagagem toda que eu tenho de crenças, princípios e valores. Que para mim é uma verdade absoluta. Peixe é ruim. Agora, para você, peixe não é ruim. Quem que está certo, quem que é melhor, quem que é pior? Não sei. Eu quando como peixe tenho diarreia, passo mal. Você, quando come peixe, não tem diarreia, não passa mal. Então, para mim faz bem, para você. Para mim faz mal, para você faz bem. Percebam que eu acho que a grande questão aqui, eu vou falar agora, é muito simples, mas
a grande verdade que eu percebo como lidar com a opinião dos outros é você tendo empatia. É você entendendo que o outro pode pensar de uma forma diferente da sua. É você entender que a forma do outro também é muito rica. O Bruno vai ficar em silêncio mais um pouquinho, eu vou falar mais uma coisa para eu não perder minha linha de raciocínio. Mas quando a gente fala em política, religião e hoje, se a gente inclui pandemia, é guerra na certa. Tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. E a gente falou isso algumas semanas atrás, em uma das lives que a gente fez com você. Rapidamente eu vou retomar aqui. Ouvir é o ato fisiológico, que se você não tem problema de audição, você ouve. Escutar é o ato de ouvir e compreender aquilo que você está ouvindo. Então, o escutar não é uma coisa mecânica. O escutar exige atenção. Se a gente está disposto a escutar a opinião do outro, mesmo ela sendo diferente da nossa, isso é um fator de crescimento muito grande para qualquer pessoa. Porque isso enriquece um diálogo. Isso te abre novas ideias, novas possibilidades, novos caminhos. E com isso, você não precisa concordar com o outro, você não precisa tomar aquilo que ele está falando como certo e errado. Mas você pode aumentar a sua zona de conforto. Você pode expandir os seus limites ouvindo o que o outro tem a dizer. E se a gente fala muito isso, lixo entra, lixo sai. Se o que o outro está falando faz sentido para você, você agrega e incorpora isso para você. Se não faz sentido, você só descarta. Mas você não precisa ofender o outro, você não precisa entrar num embate com o outro. Você pode usar da sua inteligência emocional e apenas saber, esta é a opinião dele. Que não faz a minha menor ou a minha melhor, a minha pior ou a minha melhor, a dele melhor ou pior. Não, são apenas opiniões diferentes. Para isso é preciso maturidade, inteligência emocional. E aí eu vou deixar o Bruno falar porque tem um terceiro ponto que a gente entra, que é na criança ferida. Mas aí eu vou deixar ele falar antes de eu colocar esse ponto, porque senão eu passo a live aqui inteira falando. Então já a gente está em sintonia, porque eu estava por aqui procurando, que como eu estou sem óculos, eu já estou sofrendo um pouco mais. Uma pergunta que enviaram aqui, eu estava procurando, porque eu sempre gosto de dizer o nome da pessoa que enviou a pergunta. Mas ela pergunta assim, se preocupar demais com a opinião dos outros pode ser uma criança ferida. Então essa é a sintonia dessa fala do Rafa. O que é que você acha, você que fez essa pergunta? Se preocupar demais com a opinião dos outros pode ser uma criança ferida? Quem esteve com a gente nas mentorias sabe que a gente sempre gosta de responder assim, se a sua pergunta é pode, a resposta é pode. Então isso pode ser uma criança ferida? Pode. Muitas vezes, em algum momento da sua vida, você sentiu que precisava ou da aprovação do outro, ou do carinho do outro, ou da atenção do outro, e você não teve. E aquilo ficou marcado. Então, hoje, a opinião do outro, o carinho do outro, o apoio e a aprovação do outro me ajudam a ser o quê? Um bom menino, uma boa menina, que bom que você é assim, você não desagrada ninguém, você concorda com todo mundo, olha que bonitinho que você é. E isso é um reflexo, um possível reflexo de uma criança ferida. Então a resposta é sim. Muitas vezes lá atrás, por exemplo, a gente pode ter passado por uma situação que é muito comum para muitas pessoas. Muitas pessoas chegam com esse tipo de demanda. Eu tive uma educação muito rígida, os meus pais foram muito duros comigo, então eu sou muito exigente e levo aquilo à risca. Então o que as pessoas falam para mim é regra, é lei, e aquilo precisa ser cumprido. E aquilo me incomoda e mexe demais comigo. Então isso pode ser sim um reflexo de uma criança ferida. Quando a gente pode acolher uma criança ferida, a gente pode fazer uma grande transformação em relação a isso. E aí talvez a gente possa fazer a separação. Eu fico com o que é meu, deixo o outro com o que é do outro, escuto sim o que o outro diz, porque a opinião do outro é sempre importante, porque o outro é importante. A opinião do outro sempre é importante, porque as pessoas são importantes. A questão não é a opinião do outro, a questão é o que você faz com a opinião do outro.
Porque você pode dizer, eu dei um exemplo hoje, como eu respondi para essa pessoa. Que bom que você tem essa sua opinião. É importante você ter a sua opinião. Gostar ou não da música. Às vezes eu recebo, gosto mais da sua barba comprida, gosto mais da sua barba curta. Que bom que você tem a sua opinião. Eu sempre respondo assim, porque a sua opinião é importante. Agora, o que eu faço com a sua opinião, isso é uma questão minha. E aí eu posso dizer, faz sentido isso que você disse para mim. Ou isso que você disse para mim não faz sentido. Sem ser agressivo. E tem uma pergunta que quero fazer um gancho com isso. Agradar o outro, você não está sendo falso. Respeitar a opinião do outro não é agradar o outro. Comece a perceber os links de sinônimo que a gente faz. Não significa agradar o outro, significa dizer, esta sua opinião é importante. Eu respeito isso que você diz. Isso pode ser que agrade o outro, que bom. Mas isso especificamente nesse contexto não faz sentido para mim. Ponto. Respeitei a opinião do outro, mas isso não faz, como o Rafa disse, respeito, por exemplo, que você não gosta de peixe, mas isso não faz sentido para mim, porque para mim é diferente, ponto. E aí eu posso administrar isso de uma outra forma. Uma situação que eu acho que fica muito claro, eu não sei quantas pessoas que estão aqui na live, por exemplo, têm um relacionamento. Mas se não tem um relacionamento amoroso, afetivo, entre namorado, noivo, noiva, marido, mulher, pega um relacionamento ou que você já teve ou um relacionamento com um amigo, amiga muito próximo. Como você tenta colocar o seu padrão de relacionamento dentro do relacionamento. Como se o seu formato de funcionar é muito melhor do que o formato do seu parceiro. E geralmente quando a gente fala em formato de funcionar dentro dos relacionamentos, a gente está olhando muito pro padrão de relacionamento que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe, que é o jeito que a nossa família funciona e que a gente cresceu uma boa parte da vida dentro desse relacionamento. E aí você quer colocar para o seu marido, para a sua esposa, né, para o seu companheiro, para a sua companheira, essa forma de funcionar, como se assim que é bom, assim que é o melhor. E dessa forma a gente não se abre para construir uma nova forma de se relacionar, que é a forma deste casal, que não necessariamente é igual a uma família ou a outra família. Podem ter pontos de uma família e pontos de outra família. E aí a gente começa a pegar num ponto, que é o que eu queria falar da criança ferida, que é muito isso que o Bruno falou. Se a gente tem questões internas mal resolvidas, e a criança ferida são questões internas mal resolvidas, situações que você não olha para o seu passado, você não consegue ter essa maturidade para escutar o outro. Você não consegue separar aquilo que é seu daquilo que é do outro. Aquilo que faz sentido para você e aquilo que simplesmente é uma ofensa. Por quê? Você não está com as suas questões bem resolvidas. Então, o primeiro passo para você conseguir lidar com a opinião dos outros é você olhar para as suas próprias questões, administrar as suas próprias questões para trabalhar isso primeiro em você. Com isso trabalhado, aí sim você vai conseguir começar a separar o que é seu, o que é do outro, o que é opinião e aquilo que não faz sentido. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante, aqui a gente está falando sempre o outro, né? A opinião do outro. Mas e a opinião que você dá para o outro sobre ele? Porque esse é um ponto também que as pessoas às vezes não querem ver. Eu me sinto extremamente ofendido quando alguém fala alguma coisa. Ah, me mano, por que você fez tal coisa? Agora, e o que eu falo pro outro? Que forma que eu dou a minha opinião pro outro? Porque a gente muitas vezes só quer olhar o nosso lado. Agora, você é uma pessoa que se mantém na neutralidade 100%, que nunca dá opinião sobre nada? Como que você dá a sua opinião para os outros? Esse eu acho que é um ponto importante de se refletir aqui também nessa live. É muito interessante porque quando você cuida de você, você pode lidar com a opinião do outro e também lidar com as próprias opiniões. Então vou fazer um gancho com algumas coisas aqui.
sempre que você tem uma criança ferida, é muito comum que para a criança ferida tudo aquilo que vem é crítica, tudo aquilo que vem é pressão. A criança ferida não tem esse tipo de distinção, então tudo que falam para ela é crítica, é pressão, é manipulação, é castigo, é ordem. Então, porque bate na ferida. Porque bate na ferida da criança. Agora, quando você pode acolher essa criança e cuidar dela, você começa a se distanciar um pouco disso e poder olhar as coisas com mais verdade. Tem uma pergunta aqui: o que eu faço para curar a criança ferida? Eu vou fazer uma propaganda. Venha para a mentoria da criança ferida no final do mês. Para quem quiser, lógico, se aprofundar nisso. Tem um destaque, Jeane, tem um destaque, tanto no meu stories, no stories do Rafa, na Carla também, no ITK, onde a gente fala sobre criança ferida. Então, se você quiser clicar lá, tem bastante desse assunto, talvez para te ajudar. E se faltar alguma coisa específica, pode mandar um direct para nós, tá? Sobre criança ferida. E eu abri também, porque aqui a gente não vai ter mais muito tempo com vocês, mas eu postei um vídeo, é um vídeo longo, de 12 minutos, contando como foi a minha experiência com a minha criança ferida. Tá no meu Instagram, @Rafael_Kadomoto. E eu abri hoje, eu vou responder amanhã, uma caixinha de perguntas sobre autoconhecimento e criança ferida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá que amanhã eu vou responder essas perguntas. Muito bom. Pegando um gancho com isso, tem 2 perguntas. Como lidar com uma família que só critica e quando a pessoa tem uma imagem errada sua e lhe ofende? Olha quanto julgamento tem aqui. A pessoa tem uma imagem errada. Errado é um julgamento seu. Você acha que o jeito que a pessoa acha sobre você é errado. Percebe o tamanho do julgamento? A pessoa tem uma imagem sobre você. Para ela é certa. Ponto. Ela tem uma imagem. E ela lhe ofende. Não é o outro que nos ofende. Não é o outro que nos magoa. Isso é muito importante. Não é o outro que nos irrita. Existem aqui dentro questões que nós não trabalhamos. Por exemplo, uma raiva que nós não trabalhamos. E aí o outro diz algo que bate na minha raiva e eu me irrito. O outro diz algo que bate na minha insegurança, no meu medo e eu me sinto ofendido. Quando eu trago essa responsabilidade para mim, aí eu posso transformar. Porque se você traz uma questão para mim, como você disse aí agora, o que fazer com o outro que me ofende? Não há nada que possa ser feito. Porque o que o outro faz é responsabilidade dele. Então, se o outro te ofende, não há nada que possa ser feito. Agora, se você mudar essa pergunta e puder dizer: eu frequentemente me sinto ofendida quando fulano dá sua opinião, por exemplo. Aí nós podemos trabalhar. Onde que a opinião do outro está batendo para você se sentir ofendida? Você consegue perceber que é a opinião do outro, como nós dissemos, ou você leva isso como uma verdade absoluta? Ou isso está batendo numa criança ferida sua? São várias possibilidades. Mas o que eu estou dizendo que é muito importante para que a gente possa trabalhar sobre a opinião dos outros é trazer essa responsabilidade para nós. Então, primeiro, eu reconheço que opinião é opinião, não é verdade, é um ponto de vista. Ponto. Aí posso lidar com isso de outra forma. Reconheço que muitas vezes a minha criança ferida pode receber isso de outra forma. Se eu cuido da criança, eu tenho maior possibilidade de fazer isso. E trago sempre essa responsabilidade para mim, para poder transformar cada vez mais. Então, lidar com a opinião do outro parte também do pressuposto de lidar com as nossas próprias opiniões. Quando eu percebo que eu penso de um jeito e esse jeito não é verdade absoluta, é apenas o jeito que eu penso, eu posso entender também que o outro pensa do jeito dele. Isso não é uma verdade absoluta. E aí não tem tanto conflito. E por que isso é importante? Quantas situações vocês já viram? Quantas situações vocês já viram em Natal, Ano Novo, Páscoa? É que agora na pandemia as pessoas estão se encontrando menos, então diminuiu os casos dessa situação que eu vou contar. Mas Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, primeira comunhão, reuniões familiares, onde a pessoa presta atenção no que eu vou fazer. A pessoa fala de um político, por exemplo, e aí acabou o almoço, acaba o jantar, porque vira uma grande confusão, porque a gente tem bastante dificuldade em lidar com a opinião do outro. Fulano acha que aquilo que o presidente faz é adequado. Isso é um absurdo, como é que você apoia esse cara?
Fulano acha que o que o presidente faz é errado. Isso é um absurdo. Como é que você acha que o que o cara faz é errado? Fulano acha que o que o governador faz está certo. Eu não acredito que você concorda com o governador. Isso é um absurdo. Fulano acha que o que o governador faz está errado. São opiniões. Agora, as pessoas querem, de alguma forma, que isso seja verdade. Ou então eu tenho que enfiar a minha opinião abaixo para que o outro possa levar aquilo como verdade. Ou eu tomo do outro como verdade e aí brigo, faço uma confusão. A opinião do outro sempre vai existir. E nós somos seres que julgamos, nós somos seres que damos opiniões. Isso faz parte da nossa natureza. A todo tempo a gente olha para algo e diz: bonito, feio, gordo, magro, legal, chato. É assim, certo, errado. É assim que a gente lê o mundo. Isso é natural. Isso vai continuar existindo. As pessoas falam, não entre nesse julgamento, não faça esse tipo. Isso não é possível para nós. Nós fazemos isso o tempo todo lendo o mundo. O problema não é achar certo ou errado, o problema não é achar bonito ou feio. O problema é achar que isso é a verdade absoluta. Esse é o grande problema. Ter a nossa opinião, ter o nosso ponto de vista, isso é fundamental. Nós vivemos assim, todos nós temos. O problema é a gente achar que o nosso ponto de vista é a verdade absoluta. E aí começa o grande problema de lidar com as próprias opiniões e com as opiniões dos outros. Ou que o nosso ponto de vista é melhor do que o dos outros. Perfeito. A Tereza, ela mandou, mas isso não é ser falso? Às vezes, você pode se sentir falso, por quê? É um recurso que você utiliza do tipo, tá bom. Só que você não concordou. Eu te pergunto, isso é ser falso ou isso é entre ser feliz e ter razão é ser feliz? Ser falso, pra mim, tá? Aí é a minha opinião sobre este conceito de falsidade, é você mentir. Né? Então você vai mentir sobre uma coisa. Não concordar com alguém, você não está sendo falso, porque você não está mentindo. Você não concorda. Mas às vezes a pessoa não está preparada para ter esse diálogo aberto sobre a minha opinião, a sua opinião. Então, para não entrar nesse embate, para não entrar nesse enfrentamento, o que você faz? Você fala, tá bom. Para você não concorda. Mas ali naquele momento você concorda, sendo falso, como você está dizendo. É óbvio se isso é uma coisa que não te agride, né? Então você fala, ok. Por quê? Entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Entende? Eu não sei se é nesse conceito de falsidade que a Tereza está fazendo essa pergunta, mas mais ou menos eu acredito que seja isso. Porque às vezes a gente faz muita confusão em relação a isso. O que é falsidade, o que é sinceridade. Nós não estamos dizendo para você vestir um personagem. Nós não estamos dizendo para você vestir... então a pessoa falou lá do presidente no almoço da família e eu tenho que bater palma, falar que legal. Não. Você pode simplesmente dizer, essa é a opinião que o outro tem. Uma pessoa disse assim, mas contra fatos não há discussão. Nós não estamos falando sobre fatos. Você gostar ou não do presidente não é um fato. É uma opinião. Não importa o que ele fez. Você gostar ou não do governador é uma opinião, não é um fato. E mesmo contra essa frase, contra fatos não argumentos, de que perspectiva que você está vendo esse fato? Porque assim, isso abre muito pano para discussão. Na mentoria da criança ferida, a gente fala isso. O que gera um trauma, o que gera uma criança em si, não é o fato. É o significado que você dá para aquele fato. E a gente tem mais um minuto, mas eu vou falar isso aqui. Tem pessoas que na infância, por exemplo, foram abusadas fisicamente, mentalmente, psicologicamente e não têm crianças feridas. Por quê? Porque não deram um significado de abuso para essas situações. Agora, contra fatos não há argumentos. Se você for ver o fato, você vai falar, tem uma criança ferida. Agora, as pessoas vêm pra gente em consultório com histórias horríveis, que se eu contar, você fala, não, isso aí é uma criança ferida. E não tem absolutamente nada. Por quê? Aquela pessoa, naquele momento, não deu um significado. Então, até com isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a forma como cada um vivencia a sua vida, os fatos que acontecem consigo,
é única. E só aquela pessoa pode dizer se aquele fato foi traumático, não foi traumático, foi ruim, foi bom. E, de novo, não cabe a gente julgar aquele fato da forma contra fatos, não argumentos. Você não sabe qual é a verdade daquela pessoa. Você não sabe qual é a situação daquela pessoa e como ela lidou com este fato. Muito bom. E nesta questão de cada um ser único e a gente não saber, é o que a gente traz para vocês para encerrar isso daqui. Essa nossa live de hoje, né? Que foi muito rica para nós, pelo menos acredito que para vocês também. Eu imagino que tenha sido, espero que tenha sido de alguma forma. Dou a minha opinião ou não dou? Falo ou calo? Se é política, falo ou não? Expresso a minha opinião ou não? Não tem uma fórmula. Não existe uma receita. Você sabe o que é melhor para você. Pode ser que em alguma situação você diga, isso é a opinião do outro, eu tenho a minha e quero expressar a minha opinião. Quando eu expresso a minha opinião, existe uma consequência. O outro pode ter assistido a live e perceber assim, esta é a opinião de fulano. Ok. Podemos discordar numa opinião e seguir aqui o nosso jantar de Natal comendo uva passas. Perfeito. Ou a pessoa não assistiu a live e vai falar, você é um absurdo, não quero mais te ver, não vem aqui, joga o peru no chão, faz aquela confusão. Então não existe uma receita. Pode ser que você olhe para aquilo, perceba que aquilo é a opinião do outro e você diz, neste fato específico, nesse contexto específico, eu não quero me expressar. Eu não quero dizer a minha opinião. Eu prefiro me calar. Ponto. Então nós não estamos dizendo aqui para você, fale, não fale, expresse ou não expresse, dê a sua opinião ou não dê. Nós estamos dizendo aqui que a sua opinião é a sua opinião e a do outro é a do outro. Quando a gente entender isso, talvez a gente possa seguir com mais leveza. Certo? A gente tem que encerrar, a gente nem leu as perguntas que vocês mandaram. Desculpa. Mas se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, é um tema que eu acho que é muito enriquecedor. A gente vai pensar em fazer uma segunda rodada com esse mesmo tema antes de trocar, porque eu acho que tem bastante coisa para falar e ficaram bastante perguntas. Mas se tem alguma coisa que você queira que seja respondida, manda ou no meu direct ou no direct do Bruno. Tem caixinha de pergunta no ITK, tem caixinha de pergunta na minha página. O Bruno acho que vai abrir caixinha de pergunta na página dele ainda essa semana também. A live vai ficar salva. E amanhã a gente vai estar junto, eu, Bruno e a Carla, nesse mesmo horário, às 19 horas, para o ITK Comenta, que é um outro quadro diferente do Conecta. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar amanhã, que a gente responde também durante a live do ITK Comenta. Vai ter uma caixinha de perguntas amanhã, logo no período da manhã, antes do almoço. A gente coloca para a live do ITK Comenta. E aí traga essa pergunta, porque eu acho que isso também é enriquecedor, porque são 3 pessoas dando opiniões diferentes sobre um mesmo tema. Essa é a ideia do ITK Comenta. Então, cada um com a sua visão, cada um com a sua experiência, com a sua bagagem, abordando um mesmo tema. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Para todos nós, para a gente também fazer uma live, a gente não está aqui com o intuito de ensinar ninguém, porque a gente realmente não se acha melhor do que ninguém. Mas é contribuir, eu acho, com formas, visões, e ter essa interação, esse bate-papo com vocês. Mas se ficou alguma coisa mais urgente que a gente não respondeu, pode mandar ou no do Bruno ou no meu, a gente vai deixar marcado aqui nos comentários. E a gente vai pedir, essa live vai ficar salva, deixa nos comentários qual foi a sua opinião. Como que você expressa a sua opinião? Conta pra gente nos comentários. Isso. E se você não quiser dar a sua opinião, não dê a sua opinião, não tem problema. Você não é obrigado a dar a sua opinião é sua. Você faz com ela o que você quiser. Você sabe o que é melhor para você. Aqueles que meditam com a gente às 20, a gente se encontra daqui a pouco às 20, nessa nossa semana de meditação que nós estamos fazendo, olhando para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Ok? Muito bom encontrar vocês. Obrigado pela participação, por reservarem esse tempo para estar aqui com a gente. Foi muito bom. E a live de amanhã também vai ficar gravada. As nossas lives a gente sempre deixa gravadas para que vocês possam assistir em outro horário, recomendar para alguém. Tá bom? Até daqui a pouco. Até. Beijos.